Pessoas geniais que venceram o sistema. Esse estudante tinha direito a uma página pra levar com ele na prova, pra poder consultar e tudo mais. Então o que ele fez foi, ele pegou uma página só, mas escreveu como se fossem duas. Uma parte em caneta azul e outra em caneta vermelha. A pessoa então levou um óculos 3D pra aula. Quando ele olhava pelo lado vermelho, ele via tudo que estava escrito em azul. Quando ele olhava só pro lado azul, ele via tudo que estava escrito em vermelho. Então ele tinha duas páginas em uma só. Um casal que tinha alugado um apartamento não podia pintar suas paredes, o dono do apartamento não deixava. Então eles pegaram várias amostras de tinta e cobriram as paredes do apartamento com isso. Porque isso não é pintar. Eles poderiam ter só usado um papel de parede, né? Mas enfim. Um professor não deixava que os seus alunos comessem na aula. Então o estudante encheu a parte vazia do seu hidratante labial com queijo, para que ele pudesse levar pra sala e comer sem ninguém perceber. Esse professor na prova perguntou quem era dono da Groenlândia. E a dica era, não é a Groenlândia. E foi exatamente isso que o aluno escreveu, e ele acertou a questão. A mãe desse menino disse que ele não podia levar comida pra sala, nem o tablet pra cozinha. Então ele ficou no... Essa mulher deixou um assento vazio reservado para o seu filho que tinha morrido, só que quando ela descobre quem sentou nele, ela fica chocada. O filho dessa mulher, que se chamava Beck, morreu num acidente de carro antes dela conseguir se casar. Ela ficou muito triste, mas não queria que o filho dela perdesse esse dia especial para ela. Então ela fez uma homenagem. Então ela deixou um assento vazio com uma plaquinha de que era para ele no casamento dela. Só que no meio da cerimônia, ela percebeu que tinha um homem sentado nessa cadeira, um homem que ela não conhecia. Ela então achou muito estranho e começou a falar com esse completo estranho que estava sentado no lugar que ela tinha reservado pro filho dela que morreu. Ela simplesmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi nesse momento que o noivo dela subiu no palco e explicou que foi ele mesmo que chamou o homem. E que o nome desse homem era Jacob. E que o Jacob, na verdade, tinha sido uma pessoa que foi salva pelo filho da Beck. Isso porque o filho da Beck era doador de órgãos e doou todos os seus órgãos antes de morrer, salvando muitas vidas, incluindo a do Jacob. O Jacob, na verdade, tinha o coração batendo do filho da Beck. E a Beck pôde, inclusive, ouvir os batimentos cardíacos do seu filho mais uma vez. E todo mundo chorou. Esse homem de 29 anos se casou com uma garotinha de 4 anos, mas o motivo vai te fazer chorar. Abby foi diagnosticada com câncer quando tinha apenas 2 anos de idade. Desde então, ela passou a vida entrando e saindo dos hospitais. Ela estava bem triste porque ela só queria ser uma garota normal da idade dela. Foi aí que ela conheceu seu enfermeiro Matt Higley. Ele cuidava dela todos os dias no hospital, mas ele sentia que ela não tinha mais muito tempo pra viver. Então ele colocou como missão pra ele mesmo fazer com que a Abby se sentisse amada até o último dia da sua vida. A Abby gostava tanto dele que ela falou pra mãe dela que queria se casar com ele algum dia. Até que alguns dias depois, o Matt recebeu uma ligação da mãe da Abby. A mãe dela falou que não sabia se a Abby tinha muito tempo e se ele poderia se casar com ela pra deixar ela feliz. Obviamente que não legalmente. Alguns dias depois, eles se casaram no hospital. Cerimônia só pra deixar ela feliz, que com certeza ela vai lembrar pro resto da vida dela. Porque 15 meses depois do casamento dela, apesar da gravidade do câncer, a Abby terminou suas quimioterapias e está livre do câncer hoje. Nunca jogue 1,5 milhões de balões no céu ao mesmo tempo. Em 1986, em Cleveland, eles queriam quebrar o recorde mundial de soltar a maior quantidade de balões no céu ao mesmo tempo. Porém, no dia do evento, o tempo começou a ficar muito ruim e uma tempestade estava sendo prevista. Então, qual foi a ideia genial que eles tiveram? Liberar os balões no ar um pouco antes da tempestade chegar. Todo mundo esperava que os balões iam continuar flutuando, porém, obviamente, não foi isso que aconteceu. O ar frio, combinado com a chuva e toda aquela pressão da água caindo, fez com que os balões que estavam flutuando caíssem. Todas as águas de rio e tudo mais que estavam na cidade ficaram infestadas de balões. Os balões que caíram no chão causaram um monte de acidentes de carro e até o aeroporto do lugar teve que ser desativado por um tempo porque simplesmente não dava para voar naquelas condições. Enfim, nunca façam o que eles fizeram. Os túmulos mais incomuns. Essa mãe colocou uma caixinha de areia no túmulo do seu filho quando ele morreu inesperadamente. Ela fez isso para que o seu outro filho, que era irmão desse garotinho, pudesse brincar com o irmão mesmo depois dele morrer. E ele brinca até hoje. Esse túmulo é de um garotinho que morreu por uma doença incurável em 1865. No dia que ele acabou falecendo, ele disse pro pai dele que estava com muito medo de morrer, porque ele tinha medo do escuro e que não tinha nenhuma luz no caixão dele. Então os pais dele honraram o desejo dele e colocaram uma janelinha no seu túmulo. Em 1882, uma garotinha acabou morrendo de febre amarela, e os pais dela queriam ter certeza de que ela nunca se sentiria sozinha mesmo depois de morrer. Isso porque a garotinha tinha muito medo de chuva, tempestades, raios e trovões. Então a mãe construiu uma escada que descia direto pro túmulo dela. E toda vez que tinha uma chuva forte ou tempestade, a mãe descia as escadinhas do túmulo, ficava com a filha confortando ela por horas e horas até a chuva acabar. Não esquece de me seguir pra mais. Pessoas que são 1 em 1 milhão. Esse aqui é o Javier Botet. Aos 5 anos ele foi diagnosticado com síndrome de Marfan. É uma condição que faz com que os ossos longos do corpo cresçam mais do que o esperado. Isso fez com que ele crescesse até os 2 metros de altura, pesando apenas 56 quilos. Apesar de ser uma síndrome comum,
afeta uma a cada 5.000 pessoas, essa não é a parte mais incrível dele, e sim como isso afetou a carreira dele. Ele sempre sonhou em ser ator, e ele conquistou seu lugar na atuação interpretando criaturas. Ele já atuou em muitos filmes de terror famosos, como Slender, em que ele é o Slender, Annabelle e Tia Coisa em Invocação do Mal. Esse aqui é o Neil Harbisson, e ele é o que a gente poderia chamar de o ciborgue da vida real. Ele tem acromatopsia, que é basicamente o daltonismo, em que a pessoa vê só em preto e branco. Ele viveu assim por 20 anos, até que em 2004, ele achou um dispositivo que foi implantado no seu crânio e testa, que vibra e permite que ele escute as cores. Ele inclusive é artista visual hoje. Essa aqui é a Elisane Silva, e ela é a mulher mais alta do Brasil. Aos 10 anos de idade, ela já tinha 1,75 de altura, mais alta que seu pai e mãe. Isso foi causado por um tumor na glândula pituitária, e ela parou de crescer tanto quando ele foi retirado. Hoje ela tem 2,6 metros. Pessoas que levaram a mentira longe demais acabaram expostas. Essa é Belle Gibson, e em 2014 ela ficou extremamente conhecida por ter vencido um câncer, um tumor cerebral e uma parada cardíaca. E isso tudo, de acordo com ela, por comer saudável e fazer tratamentos naturais. Isso fez com que ela fechasse um contrato com a Apple, além de escrever o seu próprio livro, em que ela contava sua história. Tudo corria bem até que ela começou a arrecadar fundos para uma instituição de caridade, coletando cerca de $300 mil. Até que as pessoas começaram a desconfiar porque ela estava andando com carros de luxo, e acabaram descobrindo que nenhuma das instituições que ela falava que ajudava receberam o dinheiro. Depois, pessoas do seu passado revelaram que ela nunca teve câncer. E além disso, jornalistas descobriram scans cerebrais dela que mostravam que ela também nunca teve um tumor. Com isso, ela acabou confessando e foi condenada a pagar $300 mil. Só que ela deu ideia para outras pessoas. Essa aqui é Tony, e conseguiu uma vaquinha de $11 mil para se casar antes de morrer do seu câncer terminal. Ela raspou a cabeça e fingiu ter a doença por 5 anos. Depois do casamento, ela admitiu para sua melhor amiga que na verdade não tinha câncer, e essa amiga expôs ela. E por isso, ela foi presa. Fatos bizarros sobre celebridades que você provavelmente não sabia. O ator Daniel Radcliffe usou a mesma roupa por 6 meses direto, só pra arruinar a vida e o trabalho de alguns paparazzis específicos que sempre estavam assediando ele. Porque as fotos iam sair iguais e nada ia ser novidade. Mesmo tendo letras cheias de palavrões e coisas assim, o rapper Eminem não permite nenhum tipo de profanidade na sua casa. O ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, se achava feio. Teve uma vez que chamaram ele de 2 caras e ele respondeu assim: se eu tivesse 2 caras, você acha mesmo que eu ia estar usando essa? Jackie Chan e o seu time de performance são banidos de praticamente todas as empresas de seguro dos Estados Unidos. Se alguém no filme dele se machucar, ele mesmo tem que pagar pelo tratamento. Lembrando que a gente tá falando dos Estados Unidos, em que chamar a ambulância vai te custar no mínimo uns $4 mil. A atriz Judy Garland foi colocada numa dieta extrema enquanto ela filmava o Mágico de Oz. Essa dieta consistia em sopa de frango, café e cigarro. Ela tinha só 16 anos. Essas aqui são algumas fotos que provam que o Japão é simplesmente outro mundo. Alguns lugares têm uma luzinha de guarda-chuva que acende quando tá chovendo do lado de fora, pra você não ter a surpresa de descobrir que tá chovendo só a hora que você vê a chuva. Na Copa do Mundo de 2014, vários torcedores do Japão simplesmente levaram um monte de sacolinha plástica pro jogo e ficaram depois que o jogo acabou pra ajudar a limpar o estádio. Quase todo banheiro lá tem um assento especial pra você deixar bebês. E falando em bebês, essa aqui é a comida de hospital do Japão. Ou pelo menos essa aqui foram as comidas que foram servidas pra uma mulher que entrou em trabalho de parto. Esse tipo de banheiro é relativamente comum, em que você pode simplesmente usar a água que você lavou a mão para sua próxima descarga. As tampas de bueiro do Japão, que lindas! Essa pessoa aqui encontrou essa carta na sua bicicleta. E a carta dizia: eu acidentalmente bati na sua bicicleta, quebrei o sino, eu sinto muito. Isso aqui são 1.000 ienes pra pessoa consertar. Isso aqui é o quão suave são os trem-bala no Japão. Literalmente, uma moeda não se mexe mesmo com a velocidade. Uma pessoa esqueceu uma sacola de compras na rua. E mais tarde, quando ela percebeu e foi procurar, uma pessoa pegou a sacola e deixou perto de uma árvore, sem roubar nada. Tutoriais que deram muito errado. Sardas falsas. Vários gurus de beleza entraram na trend e começaram a fazer sardas falsas de várias coisas, como sombra, por exemplo. Mas algumas pessoas começaram a usar rena para uma versão semi-permanente. E foi o que essa youtuber aqui fez. Ela pegou rena, passou no rosto inteiro dela, só que ela esqueceu de checar qual era a cor da rena antes. E no final, o que era pra ser um resultado super natural, acabou ficando extremamente forte, extremamente artificial e que simplesmente não saía do rosto dela. Esse foi o resultado final. Ela até tentou cobrir com base, mas até a base mais forte que ela tinha não cobria o resultado das sardas. Essa aqui é a Lupa Ganelli. E nesse vídeo do seu canal ela ensinava como fazer uma máscara de gelatina pra tirar cravos. Era uma receita simples que ela já tinha feito outras vezes. Só que alguma coisa deu errado no meio do caminho e a máscara ficou extremamente dura e difícil de tirar. A dor acabou sendo demais e ela teve que lavar a máscara pra tirar. Me segue pra mais, por favor.
A Arábia Saudita acabou de chocar o mundo mostrando como vai ser a sua nova cidade super tecnológica chamada The Line, ou a linha. Eles têm um projeto de criar uma cidade que vai ter simplesmente 500 metros de altura, mais alto que o Empire State e a Torre Eiffel. Cidade essa que se espalha a mais de 70 quilômetros de terra, que pra vocês terem uma perspectiva levaria mais ou menos 40 horas para um ser humano médio andar, colocando toda essa linha em uma parede de vidro. A expectativa é que essa cidade linear seja a casa de 9 milhões de pessoas. E os subúrbios vão ser segmentos dessa linha, que, essa é a parte mais insana, são organizados em 3 dimensões. Por isso, tudo que você precisa na sua vida, por exemplo, sua casa, seu trabalho, escola do seu filho, mercado, estarão a 5 minutos de distância por causa desses bairros super próximos. Porque tudo vai ser operado de maneira automatizada por inteligência artificial. E vai ser possível atravessar de um lado para o outro da linha em apenas 20 minutos. E porque não vai ser necessário ter carro, essa cidade simplesmente não vai emitir carbono nenhum. As fontes de água e energia também vão ser 100% reutilizáveis. Para vocês terem noção do quão confiantes eles estão sobre essa cidade, eles fizeram um modelo do que a cidade de Nova York seria se eles adotassem esse estilo. Eles também localizaram essa cidade num lugar super estratégico para que pelo menos 40% do mundo consiga viajar até essa cidade em apenas 6 horas de voo, estando rodeada do oceano e de montanhas, dando também para os residentes acesso imediato à natureza. A parte mais bizarra é que essa cidade, a linha, é só um dos 3 projetos de cidade que a Arábia Saudita tá trabalhando. Que eu vou fazer um vídeo separado sobre cada uma, mas se vocês quiserem ver tudo, já tá no meu canal do YouTube. Link na bio. Mesmo não tendo uma data oficial para essa cidade ser lançada, ela faz parte do projeto de 2030 da Arábia Saudita. E fica a pergunta, você gostaria de viver nesse lugar?